Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história onde o ponto principal não é só um caminho que se abre, sabe? É sobre um capítulo de sofrimento que se fecha, e se fecha para sempre. Para quem sente que a própria luta parece que nunca tem fim, essa análise de hoje vai mostrar algo poderoso, que a libertação divina, de acordo com o que a gente está estudando, não é só sobre abrir portas, é sobre encerrar ciclos, de forma definitiva. É aqui que a gente vê o conflito central, a grande colisão de ideias. Pensa bem, de um lado, a gente tem a lógica do mundo, né? O forte esmaga o fraco. É assim que a história humana geralmente funciona. Mas do outro lado, a gente tem a história bíblica, que vira isso de cabeça para baixo. O soberano esmaga o soberbo. É um choque direto, um confronto total entre a expectativa humana e a ação de Deus. E aí fica a grande pergunta, a pergunta que define tudo, né? O que acontece quando o maior exército do mundo bate de frente com um decreto divino? É isso que está em jogo na história do Êxodo, lá no Mar Vermelho. Não é só uma batalha, gente, é um confronto de realidades, um teste final de quem realmente tem o poder e autoridade. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto central. A gente vai fazer uma análise sobre o fim da ameaça, sobre o que significa essa finalidade na libertação divina. A promessa aqui não é de um alívio passageiro, mas de uma conclusão definitiva. É o encerramento completo do perigo. Olha só a força dessa promessa de Moisés para o povo. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. Pensa no cenário. Encurralados, à beira do mar, com o exército vindo com tudo. Isso não é uma palavra de esperança qualquer, não. É uma declaração, um decreto sobre um fato futuro. É a certeza da permanência da liberdade que estava prestes a chegar. E aqui está o ponto crucial, a virada de chave. Isso não foi uma trégua. Não foi a gente se vê depois. Foi a aniquilação da ameaça. É a eliminação completa, total, do perigo que perseguia aquele povo. A mensagem é clara. O passado não teria mais permissão de assombrar o futuro. Essa ideia de aniquilação da ameaça nos leva a um conceito teológico fundamental: a eficácia da redenção. O que isso quer dizer na prática? Que quando Deus liberta, a liberdade é real. Significa não viver mais com medo de ser recapturado. A libertação é tão completa que, metaforicamente, o rastro é apagado. O caminho de volta para a escravidão deixa de existir. Ou seja, o passado perde o poder de vetar o futuro. Tudo bem, mas como essa libertação acontece? Vamos mudar um pouco o foco agora e falar sobre a providência na escuridão. Ou seja, como a ação divina opera nos bastidores, sem que a gente veja, especialmente nos momentos de maior crise. Vamos tentar imaginar a cena pelo ponto de vista do povo. O que eles estavam vivendo? Escuridão total, terror, o barulho ensurdecedor do vento e, para piorar, o rugido das carruagens de Faraó chegando cada vez mais perto. É o cenário do caos absoluto. Era o fim. Só que essa era a experiência humana. A realidade divina era completamente outra. Enquanto o terror reinava ali no acampamento, Deus estava trabalhando. Uma obra invisível estava acontecendo. O que a fonte destaca é que aquele silêncio aparente, aquela escuridão, era na verdade o palco de uma atividade divina intensa. O milagre estava sendo preparado. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. O vento que traz o medo é o mesmo vento que está abrindo o caminho. Pensa nisso. O mesmo elemento que causava pânico, o barulho do vento que eles ouviam a noite toda, era um instrumento da salvação. Isso mostra um princípio fundamental dessa história. Deus usando elementos que parecem naturais para realizar o sobrenatural. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Porque esse evento no mar não foi um ato isolado. Ele se conecta a uma história muito maior, de cuidado, de orientação, uma paternidade que guia. Uma história que começou muito, muito antes daquela noite. E esse versículo de Êxodo marca uma transição fundamental na história. Com a tua beneficência guiaste esse povo que remiste, com a tua força o conduziste à habitação da tua santidade. Percebe a mudança? A narrativa sai de um Deus que é só um libertador que quebra correntes para um Deus que é um pai, que guia seu povo pelo caminho, levando para um destino seguro. E aqui a gente consegue ver esse arco da redenção de forma clara. É um plano muito maior, totalmente guiado. Começa com o sexto, uma redenção que nasce no silêncio. Passa pelo deserto, uma preparação feita na solidão, e culmina no mar,
uma vitória que finalmente floresce em canção. Existe uma linha direta conectando aquele bebê chorando no rio, com o líder vitorioso cantando à beira do mar. Cada passo silencioso foi uma preparação. E o que isso prova? Que os planos divinos não podem ser frustrados. Que ninguém é um órfão à deriva, perdido no meio do caos, mas sim um filho com um destino traçado. A ideia de paternidade divina garante que a jornada tem um propósito e um destino. Não é uma série de acasos, mas uma história com um autor e um final já escrito. Ok, na nossa última sessão, vamos trazer tudo isso para a prática. Como é que a gente transforma esse conceito de soberania em uma realidade de descanso na vida diária? Como uma ideia tão grande se torna uma experiência vivida? E para fazer essa transição da história para a aplicação prática, fica a pergunta: qual é a lição final de todo esse evento? O que, no fim das contas, a gente leva disso tudo para a vida? Bem, a fonte nos dá algumas conclusões bem práticas. A primeira é que soberania não é um conceito para ficar só no debate, na teoria. É uma verdade para ser vivida. E essa verdade é o antídoto para a ansiedade. Por quê? Porque se a ameaça foi aniquilada, não tem mais por que olhar para trás com medo. Isso traz a garantia de que o futuro está seguro. E mais, que ele é guiado por um propósito. E tudo isso leva a um ponto final: descansar na presença daquele que é, daquele que controla a história. Então, o ponto central é este: ter a presença é ter tudo. O resto é consequência. O mar vai se abrir, o pão vai cair do céu, a água vai fluir da rocha. Moisés saiu do Egito de mãos vazias, mas com o coração cheio dessa certeza. E segundo a narrativa, foi isso que bastou. E a gente termina com esse pensamento final que amarra toda a narrativa. É uma declaração de paz, de finalidade. O mar está fechado. O perseguidor se foi, a jornada à frente está livre. O ciclo de perseguição foi encerrado de uma vez por todas. E a reflexão que fica é: como essa ideia de um fim definitivo pode redefinir a forma como encaramos as lutas de hoje?